Preste muita atenção no que vou te dizer agora, porque se você realmente absorver isso, não como quem assiste a um vídeo qualquer, mas como alguém que está pronto para virar a chave, então este pode ser o momento mais importante de toda a sua vida. E eu não estou exagerando. Há instantes na nossa existência que não parecem especiais por fora, mas por dentro abrem portas que a maioria das pessoas sequer imagina que existe. E talvez, sem perceber, você esteja diante de um desses instantes agora. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem avançar como se tivessem uma força invisível empurrando-as para frente, enquanto outras, com a mesma capacidade, com os mesmos sonhos, com as mesmas oportunidades, continuam presas no mesmo ponto, ano após ano? Já percebeu que a gente que não é mais inteligente, não é mais bonita, não é mais privilegiada, não tem mais dinheiro, mas ainda assim consegue chegar mais longe? O que elas têm que os outros não têm? O que está por trás daquele salto silencioso que transforma uma pessoa comum em alguém que constrói algo grandioso? Vou te dar a resposta que quase ninguém tem coragem de revelar. A vida de um ser humano é moldada não pelo que ele faz com o corpo, mas pelo que ele comanda com a mente. E a maioria das pessoas nunca aprendeu a comandar a própria mente. Vivem reagindo, nunca liderando. Vivem respondendo ao que sentem, em vez de decidir o que querem sentir. Vivem reféns de impulsos, distrações, crenças antigas, medos invisíveis e hábitos automáticos que foram instalados sem que elas percebessem. Agora, antes de continuar, faça uma coisa simples. Respire fundo. De verdade. Inspire e solte devagar. Eu quero que sua mente esteja aqui comigo, porque o que você vai ouvir agora é sério. Você já percebeu que muitas vezes a sua mente age como se tivesse vontade própria? Como se ela decidisse por conta própria que você vai procrastinar, que você vai adiar, que você vai se sabotar, que você vai duvidar de si mesmo? Como se houvesse uma força interna invisível que te puxa para longe daquilo que você sabe que deveria estar fazendo. Quantas vezes você começou animado, empolgado, motivado, mas essa chama morreu em poucos dias? Quantas vezes você prometeu que seria diferente e mesmo assim repetiu os mesmos padrões? Parece familiar? Pois é aqui que tudo muda. A maior ilusão que o ser humano já acreditou é esta: eu não consigo porque não tenho força de vontade. Isso não é verdade. A força de vontade não é o problema. O problema é que você nunca aprendeu a disciplinar a mente. E uma mente indisciplinada transforma qualquer gigante em um anão psicológico. Uma mente indisciplinada transforma potenciais em frustrações. Uma mente indisciplinada transforma sonhos em lembranças do que poderia ter sido. Veja, a mente humana é como um animal selvagem, forte, veloz, poderosa, mas perigosa se não for domada. Uma mente indisciplinada arrasta você para distrações, prazeres imediatos, justificativas perfeitas e até medos que você nem sabia que tinha. Ela que te convence a desistir, ela que cria desculpas, ela que te mantém preso na mesma rotina enquanto os anos passam como folhas sendo arrancadas de um calendário. Agora, imagine por um instante. E aqui eu quero que você visualize mesmo. Imagine que você tivesse o poder de fazer sua mente obedecer. Não obedecer por força, mas por compreensão profunda. Imagine acordar e, em vez de negociar com a preguiça, simplesmente agir. Imagine dizer, vou treinar e seu corpo se mover sem resistência. Imagine dizer, vou trabalhar no meu projeto e sua mente entrar imediatamente em estado de foco total. Imagine sentir vontade de fazer o que precisa ser feito, em vez de lutar contra si mesmo diariamente. Imagine isso, porque isso é possível, totalmente possível. E não é mágica, é ciência, é psicologia, é disciplina, é você se tornando o mestre da sua própria existência. Mas antes que eu te mostre como isso acontece, eu quero te perguntar algo. Responda mentalmente agora. Quem tem comandado a sua vida até hoje? Foi você? Ou foi o piloto automático da sua mente? Seja honesto consigo mesmo. Quantas decisões você realmente tomou de forma consciente nos últimos anos? Quantas delas foram reações automáticas a medo, cansaço, estresse, comparação, ansiedade, falta de confiança?
Quantos dos seus dias foram vividos sem que você estivesse realmente presente, realmente no controle? A verdade é dura. A maioria das pessoas nunca viveu um único dia em plena consciência. Acordam no mesmo horário, repetem os mesmos gestos, os mesmos pensamentos, os mesmos medos. Pegam o celular pelo mesmo motivo, seguem as mesmas rotas, conversam com as mesmas pessoas, justificam os mesmos erros. E quando percebem, anos se passaram. Nada mudou, nada evoluiu, nada se transformou. E é aqui que entra o ponto central do que eu quero te mostrar. Existe uma frase antiga que diz: se você não programa sua mente, alguém fará isso por você. E é verdade. Sua mente foi programada pelos seus pais, pelos seus traumas, pelas críticas que você ouviu, pelas comparações que fizeram com você, pelas inseguranças que você carregou desde a infância. Foi programada pelas decepções que viveu, pelas derrotas que acumulou, pelos comentários de pessoas que nem deveriam ter voz na sua vida. Foi programada por anos de repetição de padrões tóxicos, medos antigos, crenças distorcidas. E agora, ao invés de te ajudar, a sua mente tenta te proteger de coisas que já não são mais perigosas. Ela tenta te manter confortável, mesmo que esse conforto esteja destruindo sua vida. Tenta te manter seguro, mesmo que essa segurança esteja te impedindo de crescer. Tenta te manter igual, mesmo que isso signifique te manter infeliz. Mas você não está condenado a isso. E é exatamente isso que ninguém te ensinou. Você pode reprogramar sua mente. Você pode instalar novos padrões. Você pode criar novos caminhos neurais. Você pode mudar sua identidade interna. E quando a identidade muda, tudo muda. Eu quero que você pense agora em algo poderoso. A mente não sabe distinguir o que é verdade do que é repetido. Ela acredita no que você repete. Se você repete que não consegue, ela cria bloqueios. Se você repete que é difícil, ela cria resistência. Se você repete que não merece, ela cria autopunição. Mas se você repete que pode, que merece, que vai conseguir, a mente começa a aceitar isso como natural. E quando isso se torna natural, se torna inevitável. Agora, imagine se você repetisse todos os dias, não como uma frase jogada ao vento, mas como um comando interno poderoso. Eu comando a minha mente. Imagine repetir isso até que a mente não hesitasse mais, até que a dúvida desaparecesse, até que o medo ficasse pequeno, até que o novo hábito se tornasse automático. Porque é isso que quase ninguém entende. Repetição não é um ritual bobo. Repetição é engenharia neural. Cada repetição é um tijolo. Cada repetição é uma trilha nova. Cada repetição é um corte no mato, abrindo caminho para uma estrada definitiva. Mas antes de falarmos da repetição, precisamos falar de um inimigo invisível, a desistência. Não a desistência óbvia, mas a desistência silenciosa. Aquela que acontece quando você está cansado, quando você acha que ainda não é bom o suficiente, quando você pensa que não está dando certo, quando você se compara aos outros, quando parece que o esforço é maior que o resultado. A desistência não aparece como um monstro gritando, pare! Ela aparece como uma sugestão suave. Faz amanhã, você está cansado, você já fez demais, ninguém vai notar. E aqui está o segredo, a mente desiste antes do corpo. E ela desiste principalmente quando você está prestes a romper um limite. É sempre no exato momento em que você está quase criando o novo hábito, quase vencendo o padrão antigo, quase consolidando a nova identidade, que sua mente cria o desconforto. Não porque você é fraco, mas porque está mudando, e mudança sempre parece perigosa para a mente. É por isso que tantas pessoas fracassam, não porque não têm capacidade, mas porque desistem antes de completar a reprogramação. E desistir nesse ponto é como abandonar uma ponte quando falta apenas 1 metro para terminar. Você fez o trabalho mais difícil, mas falta o último passo, e a maioria não dá esse passo. Agora imagine, e por favor, visualize isso com intensidade. Imagine se você decidisse ser uma das poucas pessoas que não desistem. Imagine se, ao sentir o desconforto, você sorrisse e dissesse: é aqui que eu me torno forte.
Imagine se, ao sentir preguiça, você entendesse: isso é meu cérebro resistindo à mudança, então eu vou continuar. Imagine se, ao perceber medo, você dissesse: isso é sinal de crescimento. Imagine viver assim. Imagine o que aconteceria com você em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano. Pense nisso. A diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária está em um elemento que a maioria subestima: consistência diária. Não é genialidade, não é força física, não é talento, não é sorte. É consistência. É fazer um pouco todos os dias, é repetir até virar natural. É continuar mesmo quando a motivação desaparece. É agir sem pedir permissão à emoção. A psicologia moderna já comprovou isso. O cérebro humano cria identidade a partir de repetição. Se você repete atos disciplinados, você se torna disciplinado. Se você repete atos de coragem, você se torna corajoso. Se você repete decisões fortes, você se torna forte. Identidade não nasce do que você pensa, mas do que você faz todos os dias, mesmo que faça pouco. Agora, imagine acordar por 30 dias consecutivos fazendo algo simples, mas essencial. No primeiro dia é difícil. No 10º, ainda dói. No 30º, se torna automático. E no 90º já faz parte da sua identidade. Você não precisa se convencer. Você se tornou a pessoa que faz. E aqui está o que quase ninguém entende. Quando você se torna, você não perde mais. A identidade é a maior força psicológica que existe. Se você se torna o tipo de pessoa que cumpre o que promete, seu cérebro protege essa identidade com unhas e dentes. Ele não permite que você quebre o padrão. Ele te puxa para a ação, não para a procrastinação. Mas há algo ainda mais profundo. Suas crenças moldam sua realidade. E não, isso não é misticismo. É psicologia cognitiva. Tudo o que você acredita sobre si mesmo determina suas microdecisões. E essas microdecisões determinam seus resultados. Se você acredita que merece prosperar, você age diferente. Você se posiciona diferente. Você busca mais. Você tolera menos mediocridade. Você não aceita pouca coisa. Agora, se você acredita que não merece crescer, o mundo inteiro pode te oferecer oportunidades e você vai encontrar formas de destruí-las. Vai se sabotar sem perceber. Porque o subconsciente protege suas crenças como se fossem leis universais. Mas aqui está a chave. Crenças não são verdades. São hábitos mentais. E hábitos podem ser quebrados e reconstruídos. Acredite, o ser humano não está preso ao passado. Ele está preso ao que ele repete. E você pode repetir algo novo. E quando você repete algo novo, algo extraordinário acontece. Você começa a enxergar possibilidades que antes eram invisíveis. Sabe por quê? Por causa de um mecanismo chamado sistema de ativação reticular. Esse sistema filtra tudo o que é irrelevante e destaca apenas o que combina com aquilo que você acredita e foca. Se sua crença é "não consigo", ele vai destacar tudo o que comprova isso. Se sua crença é "eu sou disciplinado", ele vai destacar tudo o que te ajuda a ser disciplinado. Se sua crença é "eu prospero", ele vai te mostrar oportunidades. Ou seja, você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é. E quando sua mente muda, o mundo muda junto. Agora, imagine como seria sua vida se todos os dias você reforçasse a mesma crença poderosa: "eu comando a minha mente". Se você repetisse isso de forma consciente, sentindo, acreditando, vivendo. Se você transformasse essa frase em sua identidade. Se você agisse de acordo com ela. Se você fizesse disso um ritual diário, um código pessoal, um pacto consigo mesmo. Imagine acordar daqui a 90 dias, olhar para sua rotina, para seus hábitos, para sua força emocional e perceber que absolutamente tudo mudou. Porque você mudou. Porque você não está mais vivendo como vítima de suas emoções, mas como alguém que governa a si mesmo com firmeza, clareza e propósito. Agora, tente visualizar sua vida daqui a 6 meses se você aplicasse apenas 3 ações diárias. Acordar um pouco mais cedo. Dedicar 20 minutos a aprender algo que gera valor. E visualizar sua meta como já alcançada. Simples, mas poderoso. Inquestionavelmente poderoso. Faça isso por 6 meses e veja o que acontece. Em 1 ano, você não apenas terá mudado, você terá se tornado outra pessoa.
E então, um dia, algo surpreendente vai acontecer. O universo vai parecer conspirar a seu favor. Ideias vão surgir, pessoas certas vão aparecer, oportunidades vão se multiplicar, coisas que antes travavam vão fluir. E você vai olhar e pensar, por que isso não acontecia antes? E a resposta será simples, porque antes você não estava alinhado consigo mesmo. O universo sempre teve oportunidades. A diferença é que agora você consegue enxergar. E aqui está o ápice do que eu quero te dizer. Você não está condenado a viver uma vida pequena. Você só está preso a uma mente pequena. E isso pode mudar. A partir de agora. Você nasceu para prosperar. Você nasceu para evoluir. Você nasceu para se tornar uma versão mais forte, mais consciente, mais disciplinada, mais sábia. Você nasceu para deixar um legado. E tudo começa com uma decisão simples. Eu comando minha mente. Agora diga isso mentalmente. Repita, sinta, respire essa frase. Ela não é apenas um som, é um código, um comando, uma semente. E sementes crescem. Se este vídeo tocou você, então você sabe que está pronto para iniciar um novo ciclo. Curta este vídeo agora. Isso mostra que você escolheu essa jornada. Inscreva-se no canal, porque juntos vamos reprogramar sua mente para a vida que você sempre mereceu. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque transformar a mente de alguém é transformar tudo o que essa pessoa vai tocar daqui para frente. Agora diga comigo, em voz baixa, em voz alta ou mentalmente. Não importa como, mas diga com intenção. Eu comando a minha mente e nada poderá me parar.